Estamos iniciando mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, falando ao vivo pelo YouTube da TV Comunitária do Rio, canal 6 da NET. Hoje vamos conversar com o jornalista e presidente da TV Comunitária de Brasília e diretor no Brasil da Telesul, o jornalista Beto Almeida. Boa tarde, Beto. Tudo bem por aí? Boa tarde, Moisés Correia. Boa tarde aos televidentes, telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Tudo bem, estamos aqui na grande expectativa de fazer o melhor para que o povo brasileiro possa escolher corretamente entre os dois projetos em tela nessas eleições. Um, de um Brasil dependente colonial, e o outro, o Brasil independente soberano, que é o que nós estamos defendendo. Roberto, a semana começou quente, a última semana antes do primeiro turno começou quente, e três notícias, pelo menos, se destacaram aí no cenário político eleitoral. Um é a decisão do Supremo Tribunal Federal de censurar o presidente Lula e censurar a imprensa. Dois, são os resultados das pesquisas do Ibope e do Datafolha, que dão um crescimento aí de 4 pontos ao candidato do campo conservador Bolsonaro e uma ampliação da rejeição, mas ainda menor do que o próprio Bolsonaro, do candidato do campo progressista, o Haddad. Como é que você viu esse início de semana? Olha, esses fatos, né, você também estava se referindo, creio, à divulgação pelo juiz Moro de uma parte muito selecionada da delação de Palocci contra Lula. Quer dizer, essa é uma denúncia que tem uma característica de sensacionalismo espetacular e um uso eleitoral, porque no momento da reta final da eleição, quando é muito difícil você responder, esclarecer uma série de coisas, porque a TV Globo ela é o 12º jogador, né? Eles estão jogando com mais de 11, e nós só jogamos com 11. Né? Eles estão em campo com o juiz, com o dono da bola, com a televisão, com o cara que acende e apaga a luz, fecha o vestiário. Então a TV Globo está fazendo um jogo que dificulta enormemente uma reação do campo popular para esclarecer a população. No caso da censura do Supremo Tribunal Federal, é gravíssimo, porque o Supremo Tribunal Federal, olha que coisa mais paradoxal, ele se nega a julgar os recursos de Lula. No entanto, ele, quando é para o Lula dar uma entrevista à imprensa, ele se apressa a julgar um caso referente a Lula para prejudicar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, no caso das eleições, das pesquisas eleitorais, melhor dizendo, tanto a da Ibope como também aquelas divulgadas hoje pelo Datafolha, elas indicam critérios muito nebulosos. Repentinamente, há aí uma movimentação que, se nós juntarmos, Moisés, com a notícia dos especialistas do grupo independente multimídia que analisam as urnas eletrônicas e o software, eles informam que estão ocorrendo e registrando problemas nos testes com os softwares da urna eletrônica. Então, nós estamos numa situação que todas essas 3 medidas que você apontava, elas se juntam para depois, junto com as urnas, nós não termos uma capacidade de reação e haver aí uma manipulação em desfavor do candidato do campo popular, candidato Haddad, que é o candidato que quer recuperar o caminho do Brasil soberano e independente. Então é muito grave o momento que estamos vivendo. Você argumentou aí, a terceira questão era essa mesmo que você falou, mas eu acabei não me referindo, mas você se referiu bem. Inclusive, essa delação premiada do Palocci foi feita em abril. Como explicar que em outubro é que parte dela tenha sido liberada? Obviamente que isso é uma interferência indevida do juiz Moro, certo, no processo eleitoral. Isso é uma atitude que deveria ser analisada pelo Conselho Nacional de Justiça
Porque o processo eleitoral, pela Constituição, tem que procurar criar critérios isonômicos entre todos os candidatos. E nós sabemos que isso não existe, porque nós sabemos que o tempo na televisão é desigual, os recursos do fundo partidário são desiguais, e agora os juízes estão sendo desiguais, né? Porque ele pega uma delação há 6 dias das eleições e manda publicar com um argumento tosco, um argumento que ele mesmo disse que ele não vai poder usar na sua decisão, mas era para poder analisar qual vai ser o benefício que o acusador terá. Realmente, isso é uma coisa absurda, mas eu acho que a própria imprensa, né, monopolista, a imprensa comercial, notou que essa delação é um barco furado. Você sabe que ela foi feita pela Polícia Federal, essa delação foi fechada na Polícia Federal. E o Ministério Público, a força-tarefa do Ministério Público na Lava Jato, foi contra essa delação porque não viu nada de concreto, certo? E nem provas nela. Uma coisa que não se explica aos telespectadores, aí, seguindo o seu raciocínio, é que se você extrai uma parte da delação sem mostrar, primeiro, o próprio juiz reconhece que ainda não há provas daquilo que foi dito. Segundo, que o Ministério Público negou participar daquilo. Terceiro, que é apenas um processo de investigação e de acordo de delação junto à Polícia Federal e à Operação da Lava Jato, que, no entanto, ainda não carece de que tivessem divulgação nesta semana. Poderia ser perfeitamente na outra semana. Então, por que nesta semana? Porque o uso é escandalosamente eleitoral. Escandalosamente eleitoral. É uma interferência, é uma manipulação, não há como responder. O PT não democratizou os meios de comunicação em 14 anos que ficou lá e agora paga pelo preço de ter salvo a TV Globo lá em 2003, quando poderia ter se associado, comprado ações via BNDES daquela Globo que estava num processo de falência. Estamos pagando o preço amargo. Então, e sobre a questão da proibição, da censura, porque é importante, a Folha de São Paulo, que foi censurada, fez um editorial muito forte sobre isso na segunda-feira. Mas na terça-feira já deu uma manchete: Toffoli proíbe entrevista de Lula à Folha e retirou a palavra censura. Veja bem, vários bandidos que foram condenados a penas enormes, como aquele médico, como a Richthofen, que matou os pais confessadamente, e como o Fernandinho Beiramar, eles tiveram autorização para dar entrevista. Mas o presidente Lula, que não teve os seus direitos políticos cassados, não tem o direito de se manifestar, mesmo na semana que o juiz, indevidamente, divulgou uma acusação grave ao presidente Lula. Isso é uma questão grave para o Estado de Direito no Brasil, não? Olha, é gravíssimo, o que vem a provar que nós estamos vivendo um processo eleitoral em meio a um golpe. Então, não há uma situação de normalidade democrática. As eleições, para que ocorressem em critérios de igualdade, de pluralidade, de respeito ao Estado de Direito, não poderiam sofrer esse tipo de interferência. Até porque todas essas ações visam prejudicar um único candidato. Porque não prejudica aleatoriamente os candidatos ou o eleitor em geral. Prejudica exatamente aqueles que são simpatizantes do governo Lula, do que foi o governo Lula que lançou agora o candidato Fernando Haddad. Qual é o pecado de ter um candidato? Se eles convocaram eleições,
se a Constituição prevê a convocação de eleições, a Constituição também deve prever e o Judiciário cumprir com as normas de fato. Então, se há direitos para uns, tem que haver direitos para os outros. E o que está acontecendo é uma anormalidade absoluta, onde a candidatura de Fernando Haddad vem sendo claramente prejudicada, especialmente pela TV Globo, especialmente pelo Ministério Público em geral, mas também pelo Judiciário, que deveria ser o árbitro do processo eleitoral. O TSE não está agindo como árbitro, e quando as questões vão parar lá no Tribunal, no Superior Tribunal Federal, também há sempre uma decisão que prejudica o presidente Lula e aqueles que são simpatizantes. Afinal de contas, o presidente Lula, com a sua popularidade mundial enorme, sua popularidade no Brasil também muito grande, acaba sendo a grande vítima nesse processo. Primeiro porque, além de não poder ser candidato, é censurado depois de preso. Ou seja, é uma dupla punição. Daqui a pouco eles vão desligar a luz da cela dele, cortar a televisão, vão fazer qualquer coisa, porque ele não pode ser comunicável com a parte externa da sociedade de forma nenhuma. Nós estamos chegando a um absurdo absoluto, né? Vai acontecer com ele que nem Tiradentes, que ficou lá no calabouço sem poder conversar com ninguém. Então, quer dizer, nós estamos vivendo uma situação, em termos de justiça eleitoral no Brasil, medieval, da época de Tiradentes. Inclusive, é importante realçar aí a posição do ministro Lewandowski, que com coragem tomou uma medida para aplicar a Constituição, mesmo nesse cenário onde os ministros ou parte dos ministros e de juízes estão descumprindo a Constituição, e reafirmou isso numa segunda decisão a partir de uma maluquice, né? De uma estapafúrdia decisão do vice-presidente do STF, o Fux. E o Lewandowski manteve essa posição, inclusive com posições duras, né? Ele usou, inclusive, contra o presidente Toffoli, dizendo que ele se submeteu a interesses subalternos. Ele ainda não teve a oportunidade de explicar o que representa essa colocação, mas a gente sabe que o ministro Toffoli trouxe para a sua assessoria um militar, um general, que assessorou a formação do plano de governo do Bolsonaro. Isso é uma coisa grave, porque também isso interfere no processo eleitoral. Mas eu queria conversar um pouco mais com você, Beto, sobre essa questão dos resultados aí dessas últimas duas pesquisas, porque eu sei que o campo popular e progressista ficou meio preocupado, mas eu analiso que esse crescimento de um pouco mais fora da linha lá de erro da pesquisa, de 4 pontos, ele cresceu aí no campo conservador. A gente sabe que essa eleição, como você abriu aqui o programa, disse que nós estamos... a disputa que vai acontecer no segundo turno, e já começou agora na semana final, é entre aqueles que querem um Brasil soberano e aqueles que querem um Brasil submisso. Ou aqueles que querem o desenvolvimento da civilização e a barbárie. Ou aqueles que são autoritários e a democracia. Foi nesse campo do voto conservador que o Bolsonaro cresceu. Então, eu acho que o segmento popular tem que continuar ativo na campanha, porque a disputa é essa disputa, e nós vamos disputar os votos do segmento mais progressista, mais avançado, mais comprometidos com o Brasil, não? Você tem razão, o campo popular tem que se manter ativo. Eu recomendaria, porque uma simples observação do que foi aquela manifestação muito importante de sábado, ela também não nos deixa ilusões. Ela teve uma predominância, aqui em Brasília foi assim, no Belo Horizonte foi assim, São Paulo também,
de uma juventude da classe média, não havia o povão. E nós temos vendo aí registros de penetração da candidatura de Bolsonaro entre os mais pobres. Então, eu fico aqui pensando, Moisés, uma amiga minha, jornalista, ela, inclusive, é de uma rede online, Jornalistas Livres, né? Ela dizia assim, nós fizemos um trabalho enorme, mas lá no meu bairro ninguém sabia da manifestação, porque a TV Globo só mostrou a manifestação depois em favor de Bolsonaro. Então, não criemos ilusões. Se nós tivéssemos essa massa na rua, com milhões de exemplares de um bom jornal, de um bom documento, para ir aos bairros populares, dialogar com a população, o efeito é outro, meu Deus do céu. Explicando que lá do lado conservador se quer até terminar com o 13º salário, uma conquista do governo João Goulart, uma conquista do trabalhismo, se quer também... Aliás, o Bolsonaro é o candidato do golpe, é o candidato que quer privatizar a Petrobras, ele quer entregar a base espacial de Alcântara para os americanos, ele é a favor de entrega, disse assim, que essas coisas tem que mandar para lá, da Embraer. Então, ele não é a favor da igualdade de salários entre gêneros, é um absurdo. Quer dizer, tudo aquilo que nós construímos durante a era Vargas, depois durante Juscelino, Jango e Lula e Dilma, esse candidato, em nome do golpe, em nome da volta à República Velha, ele se oferece como defensor. Então, eu fico muito preocupado, Moisés, quando observo, por exemplo, que as questões que nós sempre levantamos, e você acompanha muito bem essa questão também, da vulnerabilidade das urnas eletrônicas no Brasil, os especialistas estão alertando. Mas as direções partidárias, eu lá em maio participei aqui de um seminário das fundações dos partidos políticos progressistas. E eles diziam, em nome da unidade, em nome da unidade. Mas quando foram ver, eu estava presente, em nome da unidade, cada um dos partidos tinha um candidato. Então, qual era a unidade? Se cada um ia lançar um candidato. Eu disse, se nós tivéssemos feito um sistema de apuração paralela, um sistema de fiscalização pelo aplicativo que a Unicamp lançou, e que é muito importante, permite fotografar o boletim de urna, enviar para uma central de processamento, o resultado sai na hora, então, se houver discrepância na totalização, ela é identificada imediatamente, mas isso tem que ter uma convenção das direções, um convencimento das direções, para que a gente não deixe para a última hora. E aí deixo aqui uma outra questão que eu gostaria, nesse caso, também de ouvir a sua opinião. Eu penso que, pela gravidade do processo que nós estamos vendo, e nós continuamos com alguma divisão no campo popular, é chegado o momento de discutir um processo de formação de um governo de coalizão. Haddad e Ciro deveriam ir ao presidente Lula e, com o presidente Lula, definir uma convocatória de uma frente ampla, um governo de coalizão, onde se convença também a participação do PSB, que já revisou aquela sua postura, de setores do PMDB que estão apoiando sempre a candidatura de Lula ou do PT, dos militares nacionais. De quem? De quem? O PROS, que está unido. O PROS, tem que chamar o PROS também. Os militares nacionalistas que não querem entregar a base de Alcântara, que o Bolsonaro quer entregar a base de Alcântara, nós não. Os americanos querem parar com o submarino nuclear, e o Bolsonaro apoia isso, nós não. Né? Lula não apoia isso. Então, os militares que querem continuar com esses projetos de independência tecnológica, soberana, da indústria de defesa, devem ser convocados para a formação desse governo de coalizão contra as ameaças à nação, que estão aí realmente muito evidentes e muito preocupantes. Eu acho que é muito importante o que você está dizendo, Beto, que é necessário essa aliança, essa frente do campo nacional, porque nós vimos também aí que há uma confusão, né, no meio militar, ou tentativa do campo mais conservador dos militares de envolver o conjunto da corporação. E a gente sabe que ser nacionalista, certo,
é defender a soberania do país, é defender o desenvolvimento soberano do país, é desenvolver esses mecanismos de projetos nacionais, como você citou, da base de Alcântara, do não permitir que a Embraer, o segmento, inclusive, que faz a aviação militar, certo, ser deslocada para dentro dos Estados Unidos, certo, o comprometimento das condições materiais das Forças Armadas, que não estão garantidas por essa alternativa conservadora, da qual os militares, inclusive, sofreram na mão do próprio Bolsonaro. Você sabe qual é a história do Bolsonaro. Bolsonaro chegou a planejar o bombardeio de uma seção aqui da SEDAI, que foi comprovado por um inquérito militar, que acabou depois no Superior Tribunal Militar, ele ser condenado na primeira instância, mas foi absolvido no Superior Tribunal Militar, certo? E lá tem um relatório, inclusive divulgado pela Folha de São Paulo em 2017, disponível, inclusive, numa matéria na internet. Basta colocar Bolsonaro na Wikipédia, que está lá, certo? Que uma análise feita no processo, e foi entregue ao ministro do Exército, Leônidas, não sei se você lembra dele, certo? De que o Bolsonaro é um cara meio desequilibrado, certo? E que ele não conseguia trabalhar com a própria Forças Armadas, com os soldados, os demais, etc. E tal. E ele foi aposentado, certo? Então, como é que esse cara pode se arvorar a dirigir o país, certo? E se considerar que era a única alternativa que se tem aí no campo dos conservadores, certo? Quando o campo popular, o próprio Haddad, que é um cara equilibrado, um cara sério, que fez uma gestão democrática na prefeitura, que inclusive deixou mais de 100 milhões na prefeitura de reservas fiscais lá e tal, essa não pode ser a única alternativa do país, porque isso é o país ir para o buraco, não? Uhum. Não, essa é uma questão chave para a gente entender. Ocorre que esses aspectos que você revela sobre a biografia de Bolsonaro, eles não são tão amplamente divulgados hoje pela televisão. Nós sabemos que publicar na Folha de São Paulo é uma coisa, publicar no Jornal Nacional é outra, porque no Brasil a taxa de leitura de jornais é uma taxa muito baixa. Aqui se lê menos que na Bolívia. Então nós teríamos que ter o tempo de divulgação. Agora, veja bem, nós estamos na última semana das eleições. E isso não foi revelado até hoje, porque se revela muito mais sobre a facada que o candidato levou, né? E nós condenamos qualquer forma de violência também, evidentemente, mas aquilo ali foi cercado de uma série de mistérios, né? De tal sorte que hoje há praticamente uma série de cabos eleitorais de Bolsonaro instalados dentro da bancada de jornalistas da TV Globo. Eles se transformam em cabos eleitorais. Então, quer dizer, não há tempo, não há espaço, não há volume, não há alcance para dar uma resposta dentro do horário eleitoral. E como não há outra alternativa, nós temos que fazer, primeiro, povo na rua, muito povo na rua, tem que ter povo na rua, mas tem que procurar os bairros mais humildes para explicar a tragédia que esse programa de Bolsonaro pode trazer para o Brasil, de cortar investimentos públicos, de privatizar de forma indiscriminada, como ele disse, né, de fazer o Brasil bater continência. Imagine um presidente brasileiro que bate continência para a bandeira americana. Simbolicamente, isso é algo tremendamente pavoroso. Então, realmente, Moisés, nós estamos diante de um processo que precisamos elencar alternativas como essa de um governo de coalizão, porque aí você vai chamar. Eu soube que Lula foi um dos bilhetes que pegaram agora, que Lula estava enviando através de portadores, era que o Lula buscava orientar o PT a se aproximar de setores do PMDB, como José Sarney, por exemplo. Então, nós estamos vendo que o Lula nunca foi estreito, nunca foi sectário, e é preciso ampliar,
Foi publicado, aliás, o manifesto no domingo, um manifesto que conta com muitos setores que têm origem no PSDB, como aquele, por exemplo, aquele empresário Ricardo Semler, que é fundador do PSDB. Fez um artigo excelente. Fez um artigo excelente chamando aos empresários a meditarem sobre o que está realmente em jogo. Porque muitos dizem, o que está em jogo é corrupção contra a moralidade. Não, o que está em jogo é um projeto de desenvolvimento, né, soberano, de redução das desigualdades sociais, a continuidade do governo Lula, né, a retomada da saudade do governo Lula, contra um projeto que vai entregar a Petrobras, o petróleo. Na sexta-feira passada foi feito um dos maiores leilões de petróleo do pré-sal, entregue... As irmãs levaram. Não, tem um tremendo negócio criminoso, crime de lesa pátria. Então, nunca estivemos numa situação tão agachada perante o mundo, perante as multinacionais e perante as forças conservadoras. É preciso reagir, mas o povo tem que ir para a rua. Os sindicatos têm que convocar o povo a ir para a rua. Não podemos ficar mais dentro do Zap, mandando o Zap para dentro da gaiolinha em que estamos presos. Nós temos que escapar disso e conversar com os cidadãos cara a cara. Se temos 100 mil pessoas nas ruas, vamos distribuir essas 100 mil pessoas para ir para as barcas, para os mercados, para as feiras, para os colégios, para o Maracanã, para fazer o bom debate cara a cara com o povo brasileiro. Muito bem, Beto. Eu queria agradecer a sua disposição aí de nos atender. Eu sei que você tem um evento agora que você vai dar uma palestra. Queríamos agradecer e já deixar você preparado aí, porque nós estamos nos últimos dias antes do primeiro turno e provavelmente vamos fazer outras transmissões ao vivo, como estamos fazendo essa no YouTube, e vamos colocar na grade de programação aqui da TV. E lembrando mesmo que esse momento que antecede essa tentativa dos fascistas ocuparem o poder no Brasil, e vários segmentos que não têm essa visão, como você citou aí o Ricardo Semler, um empresário da Paulista, de São Paulo, etc., que vários segmentos na Alemanha também se enganaram com Hitler, né? Quer dizer, antes ele assumiu o poder e tal, achando que poderiam depois dominá-lo. E a gente viu o que ocorreu na humanidade. Muito obrigado, e você tem 1 minuto aí para suas palavras finais. Você lembrou bem a questão da Alemanha. Nós pagamos pelo equívoco, tanto de uma parte da esquerda como uma parte da social-democracia. A humanidade pagou com 50 milhões de mortos por aquele equívoco. E ali foi convocado, né, uma aliança com a social-democracia, com a esquerda, e uma parte da esquerda se negou a fazer essa aliança. O preço foi amargo. Bom, eu estou indo agora para um debate com setores da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, da CNBB. Creio que ali há uma preocupação muito grande de manter a paz social, e a paz social não pode se dar com um candidato que defende o armamento generalizado do país. Você imagina a torcida do Fla-Flu, o Flamengo-Vasco, com aquelas brigas que tem dado, se essas arquibancadas estiverem todas armadas, ou depois do jogo armadas. É um negócio perigosíssimo um presidente falar uma coisa como essa. Por isso, estamos indo lá para um diálogo, para uma cultura de paz, mas paz com distribuição de renda, paz com soberania, paz com democracia. Obrigado, parabéns, um abraço a todos os telespectadores da TV Cidade Livre do Rio de Janeiro. Aquele abraço para você, tchau. Obrigado, Beto. Tchau.